Olá pessoal, boa noite. Primeiramente quero pedir desculpas a vocês por não conseguir fazer o nosso encontro do Zoom, né? Que é sempre mais legal, a gente pode trocar, a gente pode conversar, a gente pode interagir, mas é porque esse fim de semana eu vou ter uns compromissos e como já tem algumas semanas que a gente não conversa com vocês, nem eu nem o Paulinho, né? A gente vem chamando convidados. Dessa vez eu não quis delegar para nenhum convidado, mas então arrumei essa solução para que a gente pudesse dar seguimento ao nosso estudo, e então eu pudesse também dar uma palavrinha com vocês, né, de uma certa forma. E aí no dia 21, que vai ser, né, a nossa próxima quinzena, a gente retoma o nosso formato de reunião síncrona, né, que a gente chama, essas reuniões que estamos todos ao vivo ao mesmo tempo. Tá, então vou começar aqui o nosso estudo lendo uma páginazinha aqui do nosso livro Vida Feliz, do médium Divaldo Pereira Franco, Espírito Joana de Ângeles. Aceita as pessoas conforme estas se apresentam. Este homem prepotente que te desagrada está enfermo e talvez não saiba. Esse companheiro recalcitrante é infeliz em si mesmo. Aquele conhecido exigente sofre dos nervos. Uns que parecem orgulhosos são apenas portadores de conflitos que procuram ocultar. Outros, que se apresentam indiferentes, experimentam medos terríveis. A Terra é um grande hospital de almas. Quem veja apenas superficialmente não terá como analisar-te com acerto. Concede a liberdade para que cada um seja conforme é e não como pretendes que seja. Desafio, né? A gente aceitar o outro como ele é, sem querer mudar, sem querer criticar, né? Assim como a gente gostaria que os outros aceitassem como a gente é. E a gente nunca sabe, na verdade também, o que está por trás da característica que a gente enxerga no outro, né? Como a Joana falou ali. Às vezes a pessoa que é indiferente, ela tem medos escusos ali, escondidos. Às vezes a pessoa que tem uma soberba, na verdade oculta uma insegurança, né? Então a gente acaba vendo só tendo uma noção parcial assim dessa realidade, né? Então vamos nos concentrar para fazer a nossa prece de abertura do nosso estudo, para que a gente então consiga, mesmo que de forma assíncrona, estar em sintonia. Mestre Jesus, Ibirajara, nosso guia espiritual, mentores da nossa querida Casa do Coração, Diogo da Cruz, Asdrúbal, Djalma, tantos outros amigos que apoiam a nossa casa de amor. Nos fortaleça, nos intua, para que nesses breves instantes em que estamos juntos, confraternizando, possamos aurir as melhores vibrações da espiritualidade amiga, possamos congregar, ainda que em tempos e locais diversos, que emanemos ao universo nossas melhores vibrações para que todos aqueles que escutem e ouçam esse estudo recebam um pouco das nossas vibrações, dos nossos carinhos, do nosso afeto mútuo que devotamos uns aos outros. Pedindo então permissão aos nossos mentores amigos, damos por iniciado o nosso encontro na noite de hoje. Então, pessoal, a gente está dando sequência, né, à nossa apostila do estudo da mediunidade. No nosso último encontro, a nossa querida Darcy concluiu o estudo das preces, das reuniões mediúnicas. Um estudo que ficou lindo, ficou
ficou gravado, eu vou tentar providenciar a disponibilização desse estudo, que é muito importante, né, a gente ter essa noção da importância da prece no trabalho mediúnico, né? Da importância da gente ter o hábito da oração no nosso dia a dia, nós médiuns que estamos na tarefa mediúnica, e da importância da oração na reunião mediúnica em si, né? Todos nós precisamos sempre orar, né? Orar é sempre uma forma da gente entrar em sintonia com o nosso sagrado, com os amigos espirituais que nos assistem. Qualquer coisa que nos tire do nosso centro, se nós fizermos esse esforço da oração, de voltarmos para nós mesmos, para o nosso sagrado, para intercorrência, não, para troca com os mentores espirituais, a gente então retoma o nosso eixo existencial, né? Então, muito bom o estudo do Vanessa Darcy. Espero que vocês assistam, quem ainda não assistiu. Vou tentar colocar ele no ar em breve. Então, o nosso tema seguinte, ele diz respeito à classificação da mediunidade. E ele é um tema muito caro assim ao espiritismo, que eu digo, tem alguns temas que eles são muito muito caros, né, de doutrina espírita. Esse tema é um deles, porque a gente fala dessa questão que chama a atenção, né, das pessoas. Ainda tem toda uma aura aí do inusitado, do maravilhoso, né, que causa espanto. Então, a gente vai falar justamente hoje da classificação da mediunidade ligada à mediunidade de efeitos físicos. A mediunidade, então, né, para a gente remontar ali a base do que o Kardec nos coloca na codificação, sobretudo no Livro dos Espíritos, ela é uma faculdade inata do ser, né? Todos nós somos médiums em alguma instância, né? Mesmo aqueles que achamos que não temos nenhuma sensibilidade mediúnica, nós a temos. Ainda não exercitada, talvez ainda não demos a atenção, talvez a gente sinta no nosso campo aí emocional algumas sensações que nós não atribuímos à mediunidade, mas é mediunidade. Então, e o que é essa tal da mediunidade? Né? A mediunidade é a faculdade de sentir a influência dos espíritos em maior ou menor grau, né? Segundo a definição que Kardec nos dá. Então, é essa possibilidade de troca com os espíritos desencarnados no ponto de vista vibratório, né? É você sentir essa proximidade dos espíritos, é você interagir com essas energias desses espíritos, é você interagir com esses espíritos, né? Então, a mediunidade, essas formas de interação, elas são das maneiras mais diversas, né? Elas vão ser tanto de uma forma mais física, que impressionam os nossos sentidos físicos, mas também na forma intelectual, né? Na forma do nosso psiquismo em interação com o psiquismo dos desencarnados. É óbvio que essa é uma classificação meramente metodológica, né, pedagógica, para que a gente consiga entender minimamente como a mediunidade funciona. Porque, ao fim e ao cabo, toda mediunidade ela vai ter algum elemento físico e algum elemento psicológico e mental envolvido, né? Então, a mediunidade ela é esse verdadeiro arco-íris
de possibilidades, né? A nossa Ivone Pereira, ela tem a ocasião de dizer que a mediunidade ela é como se fosse a impressão digital. A mediunidade que você tem, ela não é idêntica à mediunidade que o outro tem. A mediunidade de evidência que uma pessoa tem não é idêntica à mediunidade de evidência que a outra pessoa tem. Muito embora, às vezes, elas possam estar vendo a mesma coisa, mas a manifestação ela vai variar de pessoa para pessoa, né? Como se fosse mesmo aí várias nuances que se abrem, né? E o Kardec, no livro dos médiuns, ele tem essa preocupação de catalogar todos os tipos de mediunidade que existem, mas na verdade nem tudo ali se esgota, né? E nem sempre as coisas estão estanques, né? A mediunidade ela é um fenômeno realmente pessoal, né? Só que existem, o Kardec conseguiu de uma certa forma categorizar com as principais características e então fazer isso de uma forma bem descritiva, né? O Kardec ele é contemporâneo de um movimento científico que é o positivismo científico, que uma das suas vertentes entende que fazer ciência é você descrever ao máximo, com o máximo de detalhamento a realidade, né? Então, o Kardec é um pouco influenciado por isso. Você vai pegar o livro dos médiuns, ele é um verdadeiro tratado sobre a mediunidade, né? O Kardec ele fala, ele vai elencando todos os tipos de médium, todos os tipos de mediunidade, né? É uma coisa assim impressionante o trabalho dele. Tentando ver se eu pego alguma coisa aqui para dar das manifestações espíritas na segunda parte. Ação do espírito sobre a matéria, das manifestações físicas, que é o nosso estudo de hoje, das manifestações inteligentes, que é o próximo estudo. Teoria das manifestações físicas espontâneas, das manifestações visuais. Então ele vai elencando ali e se detendo sobre cada um desses itens, né? Ele procura meio que esgotar o assunto de acordo com o que ele tinha ali disponível para esgotar o assunto. Então, o que são essas manifestações físicas, esses efeitos físicos, né, que o Kardec elegeu como um tipo de classificação da mediunidade? Esses efeitos físicos, como eu falei, quando o intercâmbio mediúnico, a interação com os espíritos encarnados, elas geram efeitos no mundo físico, impressionando os nossos sentidos físicos, né? Nosso tato, nossa audição, nossa visão, nosso paladar, né? Enfim, todos os nossos sentidos ali são provocados de alguma forma por essas manifestações. O espiritismo, por isso que eu falo assim, esse tema ele tem muita cara de espiritismo, porque a doutrina espírita surgiu a partir de um evento de efeitos físicos, né, que são as mesas girantes. Né? O que são as mesas girantes ali do início do espiritismo, ali do meados do século XIX? Existiam ali uns fenômenos que aconteciam nos salões parisienses de evocações, né, e rituais em que era possível que as mesas elas emitissem ruídos, elas se levantassem do chão, elas se locomovessem pelos ambientes, sem que houvesse nenhum móvel, né? Ninguém empurrando, ninguém encarnado empurrando, ou qualquer tipo de outro artífice, um imã, alguma coisa assim. O Kardec ficou sabendo, Kardec cientista, Hippolyte Léon, Denisard Rival, ficou sabendo, né? Essa história todo mundo mais ou menos conhece, da existência dessas mesas, nunca dava muita importância, salvo quando um amigo dele o convidou para uma dessas sessões. E assim começa a sua investigação. Ele ficou impressionado ali com o que estava acontecendo, ele já conhecia as pesquisas que existiam na época sobre o magnetismo animal, né? E ficou
ali elaborando algumas teses, algumas hipóteses sobre o que estaria por trás ali, então, desses fenômenos. Quando, evoluindo ali nas suas pesquisas, ele percebe que as mesas elas respondem perguntas, né? Como que as mesas respondem perguntas? Não abre uma boca na mesa e responde. Mas ele estabeleceu ali, ele via que às vezes as pessoas faziam perguntas e a mesa era, se você estabelecesse ali um código para se comunicar, a mesa então dava uma resposta absolutamente inteligente, absolutamente inteligível, na verdade, de forma que ele ficou pensando que não era só a presença de um magnetizador que magnetizava a mesa e a mesa então aleatoriamente se movia. Não, existia ali uma inteligência oculta por trás. Foi assim que ele chegou nos espíritos, né? E esses códigos, então, que o Kardec adotou ali para poder se comunicar com os espíritos, foram basicamente dois tipos de códigos, né? Que ele chamou de, como é que é? De tiptologia, que é das pancadas, né? E a sematologia, que é uma forma de tiptologia, só que alfabética, né? A mesa, em vez do uma batida para sim, duas batidas para não, eram batidas de acordo com a letra do alfabeto, e as pessoas iam então decodificando aquilo para entender as mensagens que eram dadas, né? Então, assim que foi nascendo o Espiritismo, Kardec então reparou que, na verdade, esses magnetizadores nada mais eram do que pessoas que tinham uma certa faculdade que possibilitava, então, que o espírito desencarnado agisse no mundo material, né? Então, daí ele começou a perceber que existiam pessoas que conseguiam dar também corpo a essas mensagens que esses espíritos traziam através dos objetos, conseguiam trazer essas mensagens por diversos fenômenos de psicografia, de psicofonia, né, de entender na sua mente o que o espírito estava querendo dizer e então falar, né, como se fosse uma espécie de um ditado, né, uma psicofonia ali ditada. Então, Kardec foi então cada vez mais refinando e elaborando o trabalho até chegar no trabalho do Livro dos Espíritos, através daquelas médiuns jovenzinhas que, através da psicografia e da psicofonia, deram origem, então, à codificação. Então, esse assunto ele é muito caro ao Espiritismo porque foi daí que tudo começou, né? Porque tudo que nos impressiona, os sentidos, chama a nossa atenção, né? A gente é muito materialista, né? A gente é muito cientificista, a gente só acredita naquilo que a gente consegue ver e entender com o nosso intelecto, né? Isso na época de Kardec, isso hoje é assim, né? A gente tem muita dificuldade de entender que existem muitas coisas, né, entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia, porque a gente não tem como ter a pretensão de achar que com o nosso intelecto reduzido a gente consegue explicar a imensa complexidade de coisas que acontecem na nossa vida. É fenômenos, às vezes, de telepatia, é fenômenos de sonhos que a gente tem alguma evidência, de presciência, né? São inúmeras situações aí que a ciência, como a gente conhece hoje, ainda não consegue dar conta de explicar, mas que o Espiritismo oferece, então, algumas hipóteses, né, para esses acontecimentos. Então, é, é, o, o, a mediunidade de efeitos físicos é também um tipo são tipos também de mediunidade, né? Existem pessoas que são médiums de efeitos físicos que possibilitam, perdão, perdão de novo, que os efeitos físicos ocorram através das suas faculdades medianímicas, né? E o que acontece normalmente nesses casos? O médium de efeitos físicos, ele tem a possibilidade de colocar à disposição
do plano espiritual, né, dos mentores espirituais, o seu próprio fluido vital através do ectoplasma, né? É uma faculdade que esse médium tem de doar esse ectoplasma, esse fluido vital, sem se desvitalizar. Então, por isso que algumas pessoas só têm esse tipo de mediunidade. E é um tipo de mediunidade também que é muito delicada, porque obviamente esse fluido vital ele está muito vinculado à realidade íntima, emocional, moral do médium, né? Não quer dizer com isso que só são médiums de efeitos físicos os médiums que as pessoas que são elevadas espiritualmente, não é isso que eu estou dizendo. É que dependendo da ascendência moral desse espírito, ele imprime na sua mediunidade um pouco também das suas imperfeições, né? Então, entre os tipos de manifestações de efeitos físicos, o Kardec então elencou a pneumatografia, né, ou escrita direta, perdão, que difere da psicografia, né, que tem a transmissão do pensamento do médium, ou a psicografia mecânica ali do espírito realmente assumindo o aparelho mecânico do médium, escrevendo. A pneumatografia direta, ela é nada mais, nada menos do que simplesmente a voz do espírito, a psicografia, o espírito escrever sem o concurso de um médium, né? Mas, obviamente, para isso acontecer, precisa que haja um doador de ectoplasma para que a caneta e, enfim, o lápis, e, enfim, aquilo ocorra, aquilo tenha um desdobramento no campo material, né? Que eu confundi, né, a coisa do falar na hora de falar da pneumatografia, que tem a pneumatofonia, que é a voz direta, né, que em vez de ter psicofonia, você tem a voz ali do espírito se projetando no ambiente sem que tenha um aparelho fonador humano projetando aquela voz, né? Já que os espíritos podem produzir ruídos e pancadas, podem igualmente fazer que se ouçam gritos de toda espécie, sons vocais que imitam a voz humana, tanto ao nosso lado como no ar. E por último, a materialização e transporte de objetos, né? Os fenômenos de materialização eles foram também esmiuçados ali pelo cientista britânico William Crookes, né, no seu livro Fatos Espíritas. O Paulinho gosta muito de contar essa história, então vou salvar de repente para o dia 21, se ele estiver presente, para ele dar uma palhinha para a gente sobre o trabalho do William Crookes. Então a gente tem todas essas possibilidades aí de mediunidades de efeitos físicos. Eu vou tomar a liberdade aqui de ler para vocês um trechinho Nos Domínios da Mediunidade, que é do André Luiz, né, do Chico Xavier, e que ele é muito esclarecedor na descrição, principalmente do fenômeno de materialização e de transporte de objetos. Eu vou ler só um trechinho, o capítulo é grande e vale a pena depois pegar e ler. Ele é um capítulo que está lá no final do livro. Vale a pena ler o livro todo, porque ele é um tratado, um compêndio sobre mediunidade. O capítulo 28, que chama exatamente efeitos físicos. E o André Luiz está lá, então, com os seus companheiros de trabalho no plano espiritual, está acompanhando uma reunião de materialização, e o médium, ele não é um médium, como eu falei aí anteriormente, moralmente equilibrado, né? Então ele é um médium que traz para o trabalho mediúnico alguns dos seus conflitos
E no decorrer do capítulo a gente vai vendo como que isso é encaminhado dentro do trabalho mediúnico, né? Mas só para pegar aqui um trechinho de como acontece isso no mundo espiritual, o André Luiz, então, ele começa a descrever: apagada a luz elétrica e pronunciada a oração de início, o agrupamento, como de praxe, passou a entoar hinos evangélicos para equilibrar as vibrações do recinto. Colaboradores desencarnados extraíam forças de pessoas e coisas da sala, inclusive da natureza em derredor, que, casadas aos elementos da nossa esfera, faziam da câmara mediúnica precioso e complicado laboratório. Olha que interessante. Os colaboradores desencarnados recolhiam elementos fluídicos tanto dos médiums de efeitos físicos como das pessoas comuns, porque, né, todos nós temos algum tipo de fluido para doar, e da natureza, né? E faziam então ali aquela alquimia fluídica, ah, ah, constituindo um verdadeiro laboratório ali, um precioso e complicado laboratório, falou André Luiz, correspondendo à atuação magnética dos mentores responsáveis. Desdobrou-se o médium, afastando-se do veículo físico de modo tão perfeito que o ato em si mais se me afigurava a própria desencarnação, porque o corpo jazia no leito como se for um casulo de carne, largado e inerte. O veículo físico, assim prostrado, sob o domínio dos técnicos do nosso plano, começou a expelir ectoplasma, qual pasta flexível, à maneira de uma geleia viscosa e semilíquida através de todos os poros, e com mais abundância pelos orifícios naturais, particularmente da boca, das narinas e dos ouvidos, com elevada percentagem a exteriorizar-se igualmente do tórax e das extremidades dos dedos. A substância, caracterizada por um cheiro especialíssimo, né, um efeito físico aí então também, né, o odor, que não conseguimos descrever, escorria em movimentos reptilianos, né, tipo uma cobrinha, né, acumulando-se na parte inferior do organismo mediúnico, onde apresentava o aspecto de grande massa protoplásmica viva e tremulante. Olha que interessante. Aí o mentor diz para o André Luiz: o ectoplasma está em si tão associado ao pensamento do médium quanto as forças do fio em formação se encontram ligadas à mente maternal. Interessante isso. Em razão disso, toda cautela é indispensável na assistência ao medianismo. Então, a gente vê que é a mediunidade de efeitos físicos, sim, mas tem ali um conteúdo psicológico, né, que Kardec vai chamar dos efeitos inteligentes, né, da atuação aí do fenômeno anímico, né, do sentimento do médium sobre aquele ectoplasma, aquele elemento material fluídico que ele está doando ali, né? E por que que isso não é só animismo, manifestação do espírito, e a mediunidade? Porque aí os espíritos então passam a se utilizar do, desse ectoplasma para se manifestar, né? Depois ali nessa sessão mediúnica a gente vai ver que uma enfermeira, né, se materializa e ela vai então fazer cuidado ali das pessoas que estavam indo a correr o socorro espiritual, né? E ainda tem uma outra parte aqui que é muito interessante, que ele descreve como que ocorre um fenômeno de transporte, mediunidade de transporte. Deixa eu ver se eu acho aqui. Sim. Terminado, que foi o trabalho medicamentoso, um risonho companheiro da nossa esfera tomou pequena porção das forças materializantes desse ectoplasma do médium sobre as mãos e afastou-se para trazer daí em instantes algumas flores que foram distribuídas com os irmãos encarnados no intuito de sossegar-lhes a mente excitadíssima.
Calmando-nos a curiosidade, Aulus esclareceu: é o transporte comum, realizado em reduzida cooperação das energias medianímicas. Nosso amigo, e designou com a destra o emissário das flores, apenas tomou diminuta quantidade de força ectoplásmica, formando somente pequeninas cristalizações superficiais no polegar e no dedo indicador, em ambas as mãos, a fim de colher as flores e trazê-las até nós, né? Então é assim que se dá o transporte direto, né? O espírito pega ali, manipula aquele ectoplasma e com a mão materializada ali, com esse ectoplasma, ele consegue então agir no mundo material. Então ele foi lá, arrancou a plantinha e trouxe, né? Tem muitas descrições aí, principalmente de flores, né? Que são mais elementos mais delicados e mais simples de você fazer essa materialização, fazer esse transporte. É muito comum. O Divaldo conta história que ele uma vez testemunhou uma sessão de materialização lá com o espírito Sheila, e ela materializada tratou da garganta dele. Ele estava com uma infecção na garganta e tinha ido visitar o Chico Xavier. Ele conta isso com aquele humor dele, né? Que ele estava com essa questão da garganta, teve a reunião mediúnica e depois teve o trabalho de materialização, que foi um breve período lá na vida do Chico Xavier. E o Divaldo participou, e nessa reunião Sheila se materializou, né? Ele descreve Sheila, né, as suas feições juvenis, a sua voz, seu sotaque alemão. E ela foi então, pediu que o Divaldo abrisse a boca e foi com um cauterizador lá na garganta do Divaldo. O Divaldo disse que deu um grito de dor que acordou Uberaba inteiro, ou Pedro Leopoldo, não me lembro aonde Chico estava na época. Mas que ali ele se curou, né, dessa infecção na garganta, com essa cauterização que a Sheila fez. E ele pediu, a Sheila perguntou se ele queria tinha algum pedido para fazer, e ele então pediu que a Sheila o desse um Edelweiss, que é uma flor que ela só dá lá na região da Suíça, dos Alpes suíços, e ele achava essa flor linda, nunca tinha visto uma, ou tinha visto uma vez, enfim, e a Sheila então trouxe para ele uma Edelweiss. Então tem inúmeros casos assim, né? A gente no Rio de Janeiro tinha o nosso médium Peixotinho, que trabalhou durante muitos anos nas reuniões de materialização no André Luiz, no Grupo Espírita André Luiz. E até hoje, lá no Grupo Espírita André Luiz, a gente tem um museu da mediunidade com diversos tipos de itens que foram trazidos pelo transporte direto, né, e outros itens e situações lá que ocorriam nessas manifestações espirituais do Peixotinho. Alguns filhos do Peixotinho ainda são encarnados. Eu tive a oportunidade de assistir a palestra de uma das suas filhas, e ela falou muito dessa questão da esposa do Peixotinho, de zelar pelo lar, para que eles tivessem um lar tranquilo, porque como ele tinha essa mediunidade de efeitos físicos muito ostensiva, ele era muito sensível, então, às oscilações vibratórias do ambiente, né? Então ela sempre buscou deixar a casa mais harmônica possível, né? O lar deles o mais harmônico possível, para que ele pudesse ter tranquilidade e pudesse seguir no seu caminho de trabalho, né, espiritual. O Chico, durante um tempo, também fez esse trabalho, como eu mencionei, de materialização, mas o Arnaldo Rocha narra, esse vídeo tem até no YouTube também, que num belo dia apareceu o Emmanuel lá de Públio Lentulus, que era um homem de quase 2 metros de altura, e falou que o circo acabou, né? Que ali não era mais, que aquele não era mais trabalho do Chico. Dali para frente não haveria mais essas reuniões de materialização. O Chico iria se dedicar mais à psicografia e aos trabalhos que ele se dedicou o resto da vida inteira, né? De beneficência, de
estudo do Evangelho, né? Então, são mais ou menos esses os tipos possíveis, né, de manifestações de efeitos físicos. Eu achei interessante também trazer mais um livro do André, que é o Mecanismos da Mediunidade. O outro foi Nos Domínios da Mediunidade, e esse aqui é o Mecanismos da Mediunidade. O Mecanismos da Mediunidade também é um livro da série André Luiz, mas ele é um livro mais científico, ele não tem os casos, né, de experiências do André Luiz no plano espiritual. Ele vai fazendo estudos sobre alguns temas, né? Tem dois livros nesse formato na série André Luiz, que é o Mecanismo da Mediunidade e o Evolução em Dois Mundos. O Evolução em Dois Mundos, ele tenta fazer esse estudo de como se dá a evolução no plano espiritual e essa interface com o plano material. Também é muito interessante, assim, muito carregado nessa parte científica de biologia, né, para falar da questão da evolução. E esse mecanismo da mediunidade, ele vai beber muito na fonte da física, dos estudos de psicologia existentes na época, né? Mas aqui o André Luiz ele chama muito a atenção aqui, obviamente, nessa questão da importância do equilíbrio mental e moral do médium. Né? Quem quiser lá é o capítulo 17, ler lá, é o capítulo 17 do Mecanismo da Mediunidade. Mas aí no último item desse capítulo 17, ele fala aqui do futuro dos fenômenos físicos. No entanto, né, ele vai concluindo aí a respeito do que ele trouxe no livro anteriormente, devemos declarar que conhecemos em vários países alguns círculos de ação espiritual nos quais a sinergia das oscilações mentais entre médiums, assistentes e entidades desencarnadas se ergue a níveis convenientes, facultando acontecimentos de profunda significação nas províncias do espírito. Não obstante, até certo ponto, servirem apenas como índice de poder mental ou de simples informações sem maior proveito para a humanidade. Tal mecanismo compreensivelmente fechado em que se encerra. O que ele está falando aqui? Porque ali antes dessa parte, ele fala que para que haja uma manifestação de efeitos físicos que seja realmente proveitosa, é preciso que esse médium, né, tenha um equilíbrio mental, um equilíbrio moral, o que vai facultar ele a orientação de um assistente, né, de um mentor assistente no plano espiritual, que vai então ser o verdadeiro guardião dessa mediunidade de efeitos físicos. Né? Olha que delicadeza. Né? Ele tem um mentor espiritual específico para essa sua mediunidade. Mas o que ele está falando aqui é que, às vezes, né, existem em alguns países, alguns círculos de ação espiritual, nos quais a sinergia das oscilações mentais entre médios, assistentes e entidades desencarnadas se ergue em níveis convenientes, facultando acontecimentos de profunda significação nas províncias do espírito. Não obstante, até certo ponto, servirem apenas como índice de poder mental ou de simples informações sem maior proveito para a humanidade. Né? Então, esses pequenos grupos então, que fazem esses trabalhos de efeitos físicos, né, que ele está falando aí ao redor do mundo, eles chegam ali a alguns resultados que são que chamam a atenção, né, e que atestam aí a existência do plano espiritual e tudo mais, mas que não trazem muitas contribuições em termos de serventia para o crescimento da humanidade. Né? É o que eu consigo entender desse parágrafo. A ciência humana, porém, caminha na direção do porvir. A nós, os espíritos desencarnados, interessa no plano extrafísico mais ampla sublimação, para que façamos ajustamento de determinados princípios mentais, com respeito à execução de tarefas específicas. Então,
Ah, ele está falando em relação ao futuro, né? Que em relação aos espíritos desencarnados, eles estão mais interessados numa ampla sublimação, né? Para que eles façam um ajuste de determinados princípios mentais com respeito às tarefas específicas que eles desejam executar. E aos encarnados interessa a existência em plano moral mais alto, para que definam com exatidão e propriedade a substância ectoplásmica, analisando-lhe os componentes e protegendo-lhe as manifestações, de modo a oferecerem às inteligências superiores mais seguros cabedais de trabalho, equacionando-se com os homens e para os homens a prova inconteste da imortalidade. Então é isso, são essas as análises sobre a mediunidade de efeitos físicos. No dia 21, eu pretendo então fazer aí tirar uma dúvida e tirar dúvidas de vocês. A gente tem um nosso conteúdo então interativo sobre esse tema, né? Então, aqueles que quiserem dar uma aprofundada até o dia 21, ler o livro dos médiuns, ler a apostila, né, para trazer para a gente também contribuições, vai ser muito bem-vindo. Tá? Quero agradecer e me desculpar mais uma vez, mas dia 21 estaremos aí firmes e fortes, tá? Fazendo a nossa prece de encerramento. Te agradecemos, Senhor, esses momentos em que pudemos investigar um pouco mais a fundo a nossa verdadeira natureza espiritual, que nos descortina a possibilidade de nos comunicarmos com os espíritos desencarnados e com eles aprender, com eles evoluir, com eles trabalhar, com eles crescer. Obrigado, Senhor, por essa doutrina sacrossanta, esse verdadeiro farol que nos guia ao maior conhecimento sobre nós mesmos, ao conhecimento profundo da Tua existência nas nossas vidas, e a esperança e a consolação de que somos seres imortais, com uma função muito nobre de cocriarmos com o Teu universo. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que assim seja. Graças a Deus.